Fale mal de mim, mas fale. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimamente bem. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Juliana Thomas. O vídeo de hoje vai ser um react, o segundo react do canal. Foi um pedido de um cliente e também inscrito. Ele me pediu, faz 2 meses que saiu esse vídeo. Ele já tinha me informado, mas eu deixei passar. E esses dias eu estava conversando com alguns amigos e eles comentaram sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Eu achei interessante, eu decidi fazer o vídeo. Espero que vocês gostem. Esse react, ele aconteceu na maior emissora do Brasil, que, como diz o nome do programa, é mais ou menos como ela está ultimamente. Fantástica. Muitas coisas, bem fora da realidade, bem fantástico. Vamos reagir juntos então. Gente, quando não tá bem, ou quando não enxerga mais como melhorar a vida, procura pelos serviços de um coach. Um profissional que pode te ajudar em muita coisa. Tem coach para ajudar a emagrecer, coach para ter sucesso na carreira, coach para ganhar mais dinheiro. Mas será que todos esses profissionais realmente são habilitados para isso? O que faz de alguém um coach? Até aqui tudo certo, vamos lá. Olha que esse é o Eles não são poucos, não. 71 mil atuando no mundo, segundo estimativas da International Coach Federation, a maior organização sem fins lucrativos desses profissionais, que estão por toda parte. Vou dar um pause aqui. Esse evento é o Método CIS do Paulo Vieira, da Febracis, onde eu me formei. É só fazer uma busca rápida, bota aí, coach. E aí se abre um mundo de expressões como essas: alta performance, reprogramação de DNA, programação neurolinguística, crenças limitantes, mudança de mindset. Sim, falamos em alta performance, isso ao longo do vídeo depois vai ser tudo esclarecido. Falamos em mudança de mindset, mudança de crenças. Como ela disse, ele é muito amplo, o coaching ele é muito extenso. O significado da palavra coaching, ele vem do inglês. E ele vem lá da Europa, significa o cocheiro, aquele que leva, a carroça mesmo. Aquele que conduz. E o coach é um condutor, eles dizem que é treinador em inglês também, pode ser também um treinador. Essa pessoa que ela vai te direcionar, mais ou menos assim, só para tu entenderes. Você já deve ter esbarrado com algo assim na internet, né? Muita gente já ouviu falar desse profissional que promete mudar a sua vida. Ele não promete mudar a tua vida. Ele não promete nada. Eu gosto que eles jogam as informações, palavras têm poder. E tudo que tu tá falando tem poder, tudo que eu falo tem que ter responsabilidade sobre isso. Cuidado com o que as pessoas dizem. Elas estão te levando para um caminho que elas querem, elas estão te manipulando muitas vezes. O coach ele vai te apresentar um leque de possibilidades, só que tu decide ou não se tu queres seguir adiante. Ninguém promete nada a ninguém. Vamos lá, falar com o mestre aqui, o meu professor Paulo Vieira. Ele foi entrevistado, apareceu bastante. Mas pouca gente sabe definir exatamente o que ele faz. O coaching é um método que te faz identificar onde você está, aonde você quer chegar, é uma metodologia de performance e resultados. O coach é um processo, né, de autoconhecimento, né, que visa ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Aqui eu não concordo, porque ele não vai te ajudar a tomar decisão. Quem decide é tu. Ele vai te fazer perguntas para que tu tome as tuas decisões e que tu age em direção aos teus objetivos, como o Paulo disse. A palavra em português significa treinador. Inicialmente, essa atividade se resumia... Isso que o Paulo está fazendo é a ativação do estado de recurso. Se vocês não viram o vídeo, tem no meu canal falando sobre isso. Ele ativa a testosterona pra caramba. Tanto que mulheres não podem fazer mais do que 5 vezes por dia, porque pode nascer pelo no rosto de tanto que ativa. Então, meninos, muita ativação do estado de recurso. Vou deixar no card para vocês, assistam e façam. Isso movimenta o corpo e a cabeça também. E aí eles estão mostrando aqui os pulos aqui é da ativação, mas para vocês entenderem é só irem lá nesse vídeo.
Vamos lá, segue. Ao universo profissional, ao mundo corporativo. Para alguém, por exemplo, que tem a formação naquela área, né, vai ajudar alguém menos experiente a se recolocar ou a se colocar melhor dentro daquela sua profissão. Ou a entender o resultado de uma avaliação, ou a planejar de forma um pouco mais coerente seus passos futuros. Vocês percebem que provavelmente eles devem ter gravado muitas horas de cada profissional, mas a emissora, ela corta. O Paulo falou meia dúzia de palavras sobre a definição do coaching. Tenho vários vídeos no canal aqui falando sobre o coaching integral sistêmico, que é o método que ele trabalha e que eu trabalho. Eu falo que eu sou cria do Paulo porque eu fiz a formação com ele. Esse cara é a mesma coisa, o psicanalista. Ele conseguiu falar uma frase só e já cortaram, fica muito vaga a informação. Isso não é legal, tem que deixar o cara falar mais. Vamos ver o que a moça vai falar agora. A Cíntia, por exemplo, é bancária e procurou uma coach justamente porque se sentia estagnada e queria se destacar no serviço. Ela me orientou em várias etapas. Coach não orienta. A menina falou, claro, que ela é a cliente. Talvez ela tenha usado a palavra dela, mas o coach não orienta. Ele não é terapeuta, então ele não é orientador, não é terapeuta, não é conselheiro. É coach. Pode ser um treinador, como eles disseram antes. Ok, treinador tá tudo certo porque é a tradução do inglês. Para que eu pudesse melhorar a minha comunicação, o meu comportamento em relação aos demais colegas, as minhas chefia, como eu posso lidar com a meta do dia a dia. Isso que ela falou é muito interessante. Como que eu vou lidar com os meus colegas, o meu chefe no dia a dia? Isso trabalha inteligência emocional. Como que eu me conecto comigo mesmo, eu tenho que me entender, para depois eu entender o outro. E isso sim, faz parte. Inteligência emocional tem tudo a ver com o processo de coaching, perfeito. E ela fala em metas também. O objetivo maior do coaching são metas. Você hoje atingiu assim, um desempenho muito maior dentro da sua empresa? Sim, atingi desempenho excepcional na minha empresa. Ela investiu R$35 mil no treinamento. Tá ganhando. O treinamento pode ser um treinamento que ela tenha feito todo o processo, a formação no coaching, ou pode ter sido realmente o processo que ela pagou. Cada profissional cobra o valor que acha melhor. Só para deixar bem claro isso. Mais do que ganhava antes? Não, financeiramente não, porque muita gente se motiva por ganhar mais. Eu me motivo por entregas. Eu só estou falando o que eu estou ouvindo. As minhas conclusões são baseadas naquilo que eu estou ouvindo. Isso parece uma historinha. A parte financeira, sim, ela é muito importante. Tanto que o coaching integral sistêmico, ele trabalha 11 áreas da vida e o financeiro é uma delas. E se tu não liga muito para esse lado financeiro, independente se tu tem muita grana já ou se tu não tem dinheiro, ele é importante. Se tu não liga ou se tu dá muito valor exagerado que atrapalha em outras áreas da tua vida, melhor dar uma olhada. E sim, o coach pode trabalhar isso. Porque normalmente a crença limitante lá que tu viu dos teus pais e tal, isso é trabalhado no coaching integral sistêmico. Que eu vou trazer sempre pro que eu fiz, a formação que eu fiz. Eu sempre vou trazer, que é o Paulo Vieira, né? O que ele tá falando aqui. O pouco que ele conseguiu falar. Diga-se de passagem. Vamos lá, segue. Esse é o método CIS, o pessoal tá fazendo, provavelmente, eles estão dançando, e o pessoal dança, pula, assim. Músicas acontecem e isso faz parte. De uns anos pra cá, a atividade se popularizou. Além do coach. Não sei se vocês conhecem Tony Robbins, eu tive o prazer de assistir a uma palestra dele aqui em São Paulo, acho que faz uns 2, 3 anos, já nem me lembro o tempo, mas assim, o Tony Robbins, ele te tira da tua zona de conforto. Durante toda a apresentação dele, do workshop, ele tá te fazendo entrar em ação. Sair desse estado de sonolência, de preguiça e é muito legal, é bem também parecido com o que está acontecendo aqui. Então isso é coaching, porque ele é o maior coach do mundo, né? É considerado. Tony Robbins. De carreira, surgiram o coach de vida, o financeiro, de emagrecimento, coach quântico, de casal, de sexualidade, coach de barba. O coach de barba foi legal. O que acontece? O coaching é um nome em inglês. Nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito difundido.
O coach é um verbo. Então, nesses lugares, se eu disser assim, eu vou te coach, I'm gonna coach you. Então, eu vou te, como diz o Otávio, meu marido, eu vou te coachetar. Ele faz a tradução, né? Vou te dar uma coachetada, vou te trabalhar o coaching. O cara pode te fazer um treinamento vocal, ele pode falar que ele é um coach vocal. Só que pro Brasil fica estranho. Ah, é coach, mas é coach de barba. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar depois, quando o cara da barba chegar. Sugere fortemente que a gente está olhando para outras áreas da vida como uma empresa, né? Olhando as nossas relações como uma empresa, olhando para a nossa vida e avaliando ela como se a gente estivesse numa relação de investimentos e de retornos, e isso não é bom. Eu não sei em que momento que esse psicanalista estava falando sobre isso que ele acabou de falar, mas parece que caiu, parece que eles cortaram muito e que ficou um pouco sem pé nem cabeça. Eu acredito que ele seja um bom profissional, talvez um excelente profissional, não sei, não conheço, mas o que ele falou aqui não tem nada a ver com o contexto do coaching, porque sim, nós nos vendemos o tempo todo, nós somos uma própria empresa, eu me vendo para o meu marido, para os meus pais, para o meu irmão, para minha cunhada, as minhas cunhadas, meus sobrinhos, e para os meus amigos, para as pessoas que eu não conheço. Eu me vendo, e para os meus clientes também. Eu sou um produto. E sim, é importante em todas as áreas da vida. Mas eu acredito que eles tenham cortado, e aí a fala dele deve ter ficado bem fora, assim, mas... Por que não entrar numa outra área da vida? O que te impede de melhorar todas as áreas da vida? Só essa pergunta aí pra vocês também. Esse coach de relacionamento passou 6 anos ajudando homens nas estratégias para conquistar mulheres. O que faz você ser bem-sucedido usando barba não é o que a mulher vê em você. É a mentalidade que você tem no quesito agir. Diego Matos saiu da faculdade antes de completar o primeiro ano no curso de psicologia. Fez um curso de coach e não gostou, mas seguiu em frente como coach e hoje também se define como conselheiro amoroso. Mudou até de clientela. Conselheiro não tem a ver com coaching, até porque coach não aconselha, faz perguntas. Então, ok, ele fez um curso, não gostou e ele é conselheiro e se intitula. Eu não vou julgar o menino, não conheço ele. Eu teria que passar pelo processo dele, eu como menina, né, ele faz com homens, ou conhecer homens que tenham passado pelo processo, porque não tem como julgar o cara. Simplesmente ele não gostou do coaching, ele é conselheiro, mas não é a mesma coisa. Agora atende muito mais mulheres. Eu era um cafajeste de carteirinha, digamos assim, e dentro da minha vivência... Ah, não, ele se diz coach de relacionamentos. Bom, porque assim, o que acontece? O cara tá falando algo e a repórter, e depois eles vão fazendo os cortes, não tem como saber, teria que conhecer alguém que fez com ele, não vou julgar o Diego aqui. Mas é interessante, ele lidava com homens e agora tá atendendo a mulherada, né? Interessante, ok. Segue. Eu fui aprendendo também com os outros homens o que os homens fazem, tá? E fui passando todas as dicas para as mulheres, ou seja, virei a casaca totalmente, né? Ensino ela baseado em estudos meus e vivência também. Na internet, Diego já foi muito criticado por mulheres que se sentiram desrespeitadas por frases como essa sobre a reputação delas no carnaval. Fora xingamentos com palavrões, ele foi questionado por não tratar de violência contra mulheres, chamado de retrógrado, e de ser um machista querendo ensinar a mulherada a se comportar. Bom, aqui eu não vou entrar, porque aqui entra a crença de cada um. Aí, isso aqui é mexer num vespeiro. Na época, Diego se defendeu, dizendo que seu trabalho é ajudar mulheres a conquistarem o homem que elas querem e que, infelizmente, o machismo está encrustado na sociedade. Há 20 anos, antes dessa explosão de coaches, Paulo Vieira começou a atuar. Hoje se apresenta como o maior coach do Brasil. O Paulo, ele tem a maior escola, no caso, a Febracis é a maior escola da América Latina de coaching, que forma mais coaches. Eu nunca vi ele se intitulando o maior coach do Brasil.
Mas vamos lá, vamos ver o que eles vão falar depois. Se ele fala alguma coisa. Ele normalmente fala que a empresa dele, sim, é a maior da América Latina pela quantidade de pessoas mesmo, maior em quantidade de funcionários. Sim, isso é verdade. E que forma mais pessoas, no caso. Autor de 11 livros, todos best-sellers, é formado Leiam os livros do Paulo, maravilhoso, super sugiro. 11 livros, é muito livro. em administração, foi consultor empresarial e atualmente é dono e fundador da Febracis, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, que treina 16 mil pessoas por mês em todo o Brasil e no exterior. O primeiro centro de abordagem é aonde está a tua vida? Como está você? Sinceramente, como é que está teu casamento, como é que está tua empresa, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está a sua vida financeira, mas não é de uma abordagem simplista e superficial. São 30 mil coaches formados pelo método CIS, de Coach Integral Sistêmico, método inventado por ele. Eu comecei a pesquisar, comecei a mergulhar no processo, né, das emoções e do comportamento humano. Né? Não das disfunções emocionais, não das patologias, não do desconforto emocional, mas o que é que aquela emoção interferia no resultado profissional. O treinamento custa aproximadamente R$ 1.500. Foi bem legal o que ele disse, porque nós não entramos, eu não vou curar uma depressão, eu vou tratar os sintomas da depressão, mas não a doença, o problema mesmo. O coach não trata a depressão. Problemas emocionais é levado para o profissional que trabalha com esses problemas emocionais. Trabalhamos em paralelo. Eu tenho clientes que queriam faturar um X valor. Executivos de uma empresa, olha, eu quero ser promovido, quero faturar tanto. Então, outro, eu quero resgatar meu relacionamento, meu casamento. Tem um coach que é mais voltado para a família. Um coach que vai cuidar de relacionamento, ele tem que ser um psicólogo. Nós não competimos com os psicólogos. Nós trabalhamos objetivos e performance. É isso que nós trabalhamos. E aí começa a polêmica. A gente vai entender. Exatamente. Nós trabalhamos junto com os psicólogos, junto com os psicanalistas, junto com os psiquiatras, se for preciso. Ninguém entra na área de ninguém. Não é uma competição. Uma profissão ajuda a outra. Existe uma ferramenta no coaching integral sistêmico que ela é feita quando nós coaches, nós percebemos que o coach, que é o cliente, ele está com algum quadro que talvez precise de uma ajuda médica, psiquiátrica, com um psicólogo ou psicanalista, talvez. A gente faz essa ferramenta de acordo com a numeração que deu, é como se fosse uma anamnese. Eu estou respondendo pelo coaching integral sistêmico, que é o do Paulo Vieira. Aplicamos essa ferramenta e se nessa anamnese deu uma numeração X, uma soma e tal, das respostas, nós encaminhamos para este outro profissional. Ninguém vai manter o cliente que precisa de um tratamento psiquiátrico, psicológico. Isso é muito importante. Não entramos na outra profissão. Que é uma espécie assim, de acompanhamento da forma como a gente cria os filhos, como a gente está nos nossos relacionamentos amorosos, como a gente conduz nossas amizades. E isso realmente se parece muito com uma psicoterapia. Em que momento que o coach entra num... Aí eu pergunto para ele, é porque como é cortado, não tem como realmente saber o que ele está falando, mas eu acho que parece assim que ele está falando em relação ao coach. Se parece muito com a psicoterapia. Mas aí eu te pergunto, qual que é o problema de se parecer com a psicoterapia? Eu não vou invadir o teu campo, tanto que eu posso indicar o meu cliente para ti, que é psicanalista. E se vocês não sabem, todas as segundas-feiras no canal existe uma live às 21 horas, eu te convido a assistir. E a cada 2 semanas eu tenho feito com meu amigo, ele é coach integral sistêmico, ele é hipnoterapeuta e ele é psicanalista. E tanto que eu peço pro Fernando, Fê, beijo. Fê, traz o lado da psicanálise, porque aqui no canal não trabalha psicanálise. Traz então, vamos engrandecer, vamos enriquecer o canal para os meus inscritos saberem também do que se passa na psicanálise. Não é, ai meu Deus, não pode misturar, ai meu Deus, não posso conviver com a pessoa. Não, a cada 2 semanas a gente faz uma live e ele traz bastante da psicanálise, isso é importante. Então, qual que é o problema tanto de entrar? Qual que é o risco? Vamos lá.
campo que seria de uma terapia, de uma psicologia, de uma psicanálise? Ele não entra nunca. Se eu pergunto para quem está nos assistindo, como está a relação com seu filho? E agora vamos criar um plano de ação. E aí nós temos N ferramentas que vão ajudar essa pessoa. O Paulo falou, não entra nunca. Sim, não entra. Mas qual que é o problema se entrasse? Qual que é o problema? Que risco é esse que traz? Que tanto assusta as pessoas? A mudar comportamento em relação ao seu filho, mudar a atitude. No fundo, são práticas, né, que dizem para a pessoa aquilo que ela quer ouvir. Negativo. Aqui eu discordo totalmente. A gente não fala nada do que a pessoa quer ouvir. Nós fazemos perguntas. E é essa pessoa, o cliente, que vai responder o que ele quer responder. Não o que eu quero ouvir. Ele vai responder exatamente aquilo que está de acordo com as crenças dele. E não o que o profissional quer ouvir. Isso está totalmente errado. Eu acho que esse senhor não conhece coaching. Eu quero acreditar. Ou seja, de que existe uma técnica simples, de que se você segue e obedece essa técnica, vai dar tudo certo. Ou seja, você vai ser ensinado a obedecer, né? Não a pensar, a tomar decisões, a agir por sua própria emancipação. Pessoas. Provavelmente ele está falando da psicanálise, então, porque no coaching não tem nada a ver. Talvez eles tenham misturado. Eu acredito que ele não está falando no coaching, porque seria muito patético, vai. Ele está entrando num campo que não é dele e está falando desse campo, assim como eu não posso falar da psicanálise nem da psicologia. Essa moça aqui é uma psicóloga. Eu não posso entrar no campo dela, é o trabalho dela, não conheço. Tem que respeitar a outra profissão. Assim como ela estudou, eu também estudei. Estudamos e temos que nos respeitar. Vamos lá, ver o que ela vai falar. Que relatam sequelas após serem submetidas a tratamentos que prometem assim soluções rápidas, mágicas, mirabolantes, como se você pensa positivo, você vai ganhar dinheiro, e na prática a gente sabe que as coisas não funcionam e não acontecem exatamente dessa forma. Aqui, é que eu já tinha assistido uma vez. Aqui, provavelmente, ela está comentando do coach. Então, senhora psicóloga, senhorita. Não. Isso que tu disse, não está certo. Sim, pensar positivo é importante, mas não é o pensar positivo que vai te trazer a tua vida financeira abundante. Mas pensar positivo vai te ajudar a isso. Vocês percebem? Tanto que na psicologia fica muito no pensamento também. É todo o trabalho do psicólogo. Show! O coaching, vou trazer o integral sistêmico. Ele é muito ação. E mesmo só o coaching, são metas, é algo racional, é algo lógico, que vai sair do ponto A para o ponto B. Quais são os recursos que eu tenho? Quais impedimentos que eu tenho para chegar nesse ponto B? E assim eu traço esse plano de ação. É bem prático. Na internet tem coaches oferecendo de tudo. 20 anos de terapia em 7 dias. Menos 20 quilos em 8 meses. Sem Esse é bom, hein? Vou procurar esse aí. exercícios nem dieta. Reprogramação de DNA para abundância. Tem até coach explicando que rinite e sinusite são uma questão de ego irritado. Eu vou deixar, vai passando, deixa. Isso é o que eles estão falando, né? Não tem como saber se o que eles estão dizendo na reportagem é verdade. Então não adianta ficar batendo de frente com isso, porque... Deixa, segue. Vai ficar 3 horas de vídeo aqui pra vocês. Essa mulher que não quer se identificar... Gente, eu achei incrível. Prestem atenção na manipulação dessa cena. Olha isso, ela vai falar que contratou um coach e tal. Parece cena de homicídio, sequestro, alguma coisa assim. Observa, tudo escuro, aquela penumbra, a pessoa não se identifica, muda a voz. Parece quando eles estão entrevistando ou assassino, ou alguma pessoa que está sendo investigada. Preste atenção, olha a manipulação, preste atenção na manipulação dessa parte, desse bloco. Eu fiquei impressionada.
contratou um coach de emagrecimento com a promessa de resultados rápidos, menos 3 quilos por semana. Ele foi uma pessoa muito gorda, muito obesa, e ele decidiu emagrecer 60 quilos. Então, ele se achou autossuficiente para fazer um seu coach de emagrecimento. Uma das dicas dele era você ficar nu em frente ao espelho dentro de casa, botar os braços para cima e ficar gritando yes, 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 e pular. Aí você vai ver como o seu corpo é, você não vai gostar do seu corpo e você vai querer mudar aquilo. Foram 6 atendimentos, todos em grupo. Era a mesma dieta para todo mundo do grupo, pessoas com... Não conheço esse método, mas não vou julgar o cara, tá? Não sei, vamos ver o que aconteceu no final depois, se ela emagreceu ou não. Se fazendo isso ajudou ou não. Corpos diferentes, né? Dia a dia diferente. Tudo assim, questão hormonal ele não contava, questão assim, psicológica era coisa da nossa cabeça. Então não interessava qual era o seu problema. Isso que a menina tá falando realmente não tem nada a ver com o processo de coaching, tá? Então naquela parte ficou estranha. Mas não precisava ter colocado aquela cena escura, parecendo que ia ser uma cena do crime, né? Tava rolando um crime ali, mais ou menos. Não faz sentido porque todo o tratamento para o emagrecimento deve ser individualizado, baseado nas condições específicas do cliente, na sua rotina, nas suas possibilidades e também nas suas preferências. No caso de um emagrecimento, o coach tem que ser um médico endocrinologista ou nutricionista ou não necessariamente? Nós não vamos falar de regime, nós não vamos falar de dieta, nós não vamos falar de um plano de atividades físicas, absolutamente. Nós vamos identificar onde é que você quer chegar e vou trabalhar a cabeça dele para ele cumprir o plano de ação. Quantas pessoas começaram regimes maravilhosos e não completaram? O coach ele pode trabalhar alguns aspectos de mudança comportamental através de algumas ferramentas, mas ele deve encaminhar esse cliente, esse paciente, para ele ser acompanhado também por um nutricionista, por um médico, porque é importante abordar todas essas questões clínicas, a questão da alimentação. Bom, existe um dos pilares que é o da saúde. E as perguntas feitas, elas estão relacionadas à saúde como um todo, exames clínicos, como a moça falou, como a presidente da Associação Brasileira de Nutrição falou. Sim, são feitas várias perguntas, mas quem decide tudo é o cliente. Nós não direcionamos a pessoa para o médico. Ela que tem que decidir o que ela quer. Ela que vai decidir, como o Paulo disse, a gente não faz emagrecimento. Ali, tanto que ficou estranho, ali, o cara, não sei o que, pula, faz não sei o que. Não sei se é verdade, mas também não vou mergulhar nisso porque é desnecessário. Mas o coach, ele não vai te dar uma promessa milagrosa de emagrecimento. Isso seria mais para quem faz, acho que treinador, físico, junto com o nutricionista, vai fazer todo um trabalho direcionado a isso. A Beatriz queria emagrecer para a festa de casamento e procurou uma nutricionista que também era coach. O método dela incluía visualizar cenas. Como que você se sentiria, né, hoje, se você fosse experimentar o vestido? Vergonha, medo de não entrar no vestido, veio até, digamos assim, um ódio pelo meu corpo, né? Ela pegou essa parte, né, negativa, para que esses sentimentos, eles me motivassem ao emagrecimento. O tratamento não trouxe resultado e Beatriz buscou ajuda psicológica. Ela fez, digamos assim, aflorar sentimentos que eu senti que ela não deu conta de cuidar depois. Aqui tá muito estranho, porque a menina tá colocando totalmente a responsabilidade no coach e no começo do processo já é trabalhado a autorresponsabilidade. Ninguém é responsável pelo teu corpo, a única pessoa responsável por ti é tu mesmo. Eu não sei se realmente essa moça era uma coach ou não, mas assim, ou ela não aprendeu direito o que tinha que aprender, porque ela é responsável pela dieta dela. Se ela tá fazendo uma dieta e se ela dispôs a fazer a dieta pro casamento, ela é responsável. Sim, visão de uma vida extraordinária, sim, é trabalhado no coaching. Agora, a coach está responsável pelo que ela está sentindo? Não faz sentido, porque ela está se vitimizando, ela não está
nem preparada para fazer um processo de coaching. Se ela tem essa quantidade de vitimização, essa moça, ela não está preparada nem um pouquinho para fazer o processo de coaching. Ela prefere ficar na vitimização do que ir para autorresponsabilidade. Não sei, vamos lá, acho que a psicóloga vai continuar falando alguma coisa. Essa ideia de que a pessoa não é bem-sucedida porque ela não acredita realmente nisso, isso pode gerar nessa pessoa um elemento a mais de problema para a sua saúde mental, que é um processo de culpabilização. Ai, gente. Bom, eu tô só filtrando o que eu tô falando aqui, porque não vou entrar no campo de outra pessoa. Mas o que um tem que estar entrando no do outro, eu não consegui entender até agora muito a moral dessa reportagem. Mas sim, a menina é responsável pela vida dela, ninguém é responsável pelos sentimentos dela. O coach, ele não vai entrar nessa parte da psicologia que mergulha nos sentimentos. Mas sim, entra em sentimentos. Dicas de passagem, para vocês saberem, se vocês não são meus inscritos, que se vocês forem, vocês já sabem. Tudo começa na comunicação. Qualquer processo, qualquer mudança na tua vida é começado pela comunicação. Aquele exercício do IES, lá da ativação do estado de recurso, é um exercício de comunicação. Eu dizer palavras positivas sobre mim é também uma comunicação. Eu escrever é comunicação. Livros trabalham o teu pensamento. Filmes trabalham o teu sentimento. E tudo isso nessa ordem é mudada a crença. Depois, mais pra frente, eu vou voltar nessa parte. 4 projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados querem regulamentar a profissão de coach. Eu acredito que a regulamentação, ela iria meio que varrer o mercado de coaching. Varrer em que sentido? Muitas pessoas hoje passam por alguns processos que supostamente foram ditos como processos de coaching, mas na verdade não acontece absolutamente nada de coaching dentro desses processos, né? É uma mistura de técnica, uma miscelânea, que por muitas vezes pode até colocar não só a vida, mas a saúde mental do indivíduo também em risco. Eu concordo com o que ele falou. Talvez muitos cursos não formem coaches. E aí, essas pessoas acabam queimando o filme dos verdadeiros coaches. Mas isso o mercado vai regular. O Paulo vai falar isso agora. Regular não é uma boa ideia. E qual o problema? Ai, vamos varrer. Quantos médicos vocês não conhecem que são péssimos médicos? Advogados? Qualquer profissão, existem maus profissionais. E o próprio mercado, ele equilibra isso sozinho. A iniciativa privada faz isso, não precisa o Estado entrar. Eu, como sou anarcocapitalista, para mim não tinha Estado, não existiria Estado. Quem faz escolhas são as próprias pessoas, elas escolhem fazer o negócio com a outra pessoa, não precisa o Estado intervir. O Estado não deveria nem existir. Pronto, falei. Se o governo começar a interferir em tudo, isso pode, isso não pode, o mundo se engessa. E aí surge um monte de sindicato, tem sindicato de tudo, o Brasil é o país que tem mais sindicatos. Vão querer fazer um sindicato dos coaches também? Qual é o meu grande receio do coach ser regulamentado? É ele ter dono. Você acha que automaticamente os maus profissionais vão ser eliminados do mercado? Já são. A gente vê isso com muita clareza. Como qualquer profissão, os maus profissionais, eles são eliminados. Qual que é esse medo dessas pessoas, desse próprio coach que falou? Qual que é o medo dele de ter outro profissional? As pessoas, elas são atraídas por afinidade. Assim como numa religião, assim como no relacionamento. Tu tá vibrando de acordo com a afinidade daquela pessoa. O mercado, ele se ajusta sozinho, não precisa o Estado intervir. É desnecessário, é burrice isso. Eles não entendem. Nós temos que desburacrar, é ótimo. Desburocratizar e não burocratizar mais. Tira mais lei, para que tanta regulamentação? Isso vai contra a gente, como o Paulo falou, vai engessando. Ai, fico impressionada. Paulo Vieira diz que o método dele não mexe com as emoções das pessoas. Eu não estou trabalhando com as emoções, não estou trabalhando com disfunções, eu estou trabalhando com crenças. Nós trabalhamos muito forte algo que nós chamamos de reprogramação de crenças. Quando nós conseguimos entender essa estruturação de crenças, de programações mentais... Em quanto tempo dá para reprogramar isso?
É um processo muito rápido. Isso que ele falou, nós não trabalhamos emoções. As emoções, elas estão trabalhadas porque elas estão dentro da gente. Não tem como tu separar a emoção do pensamento e da comunicação. Como eu disse antes, e o Paulo me ensinou, a comunicação vai mudar um pensamento, que vai mudar um sentimento. As emoções estão ali nos sentimentos, e aí muda-se a crença, essas crenças limitantes, que são de identidade, capacidade, merecimento. Todos nós temos algum pouquinho delas. E isso é trabalhado no processo de coaching integral sistêmico, como ele acabou de falar. É rápido, é bem rápido, mas não é 7 dias. Um pouquinho mais. Um pouco mais. Muito rápido. Para esse neurocientista, qualquer transformação desse tipo leva muito tempo. A forma como a gente responde emocionalmente às demandas do dia a dia, ela foi definida por vários elementos, pela tua genética, pela tua história de vida. Então, de repente, alguém trazer que um método consegue mudar radicalmente vai contra a própria forma como o nosso sistema neurobiológico se desenvolve ao longo do tempo. Exige esforço, exige dedicação, exige muito tempo de terapia. Não é simples dessa forma. Então, é pegar um produto que não tem evidência e tentar dar uma roupagem técnico-científica usando termos pensados daqui e dacolá. Na internet... Não concordo. Nós temos aulas de neurociência, sim, o Paulo Vieira ele traz de fora. Nós temos aula diretamente da Flórida nos cursos, de neurocientistas conversando com a gente, ao vivo. Eu não preciso ser uma neurocientista para usar a neurociência no meu trabalho. E outra coisa que ele disse também, tem que levar muito tempo. O que te impede de fazer isso antes? Tudo bem, talvez antigamente, quando a ciência não estava tão moderna, não era sabido isso. Mas hoje em dia se sabe. Tanto que este rapaz mesmo, ele deve saber que as crenças, elas são colocadas na nossa cabecinha do 0 aos 12 anos, normalmente alguns falam 0 a 7. Ou pode ser na tua fase adulta também. Como? Sob forte impacto emocional. Tu leva uma chapuletada, assim, leva um susto muito grande e isso vai te travar de alguma maneira, tanto uma crença de identidade, capacidade de merecimento, ou por repetição, seu burro, criança burra, feia. E a criança escuta isso desde pequenininha até a fase adulta. Quando ela chega na fase adulta, ela vai ter um monte de disfunção. E isso é trabalhado, sim. É trabalhado se a pessoa quiser procurar um psicólogo, ela procura, mas no processo de coaching integral sistêmico, tem como se trabalhar essas crenças que ele falou. E o sentimento e o pensamento, isso que ele falou, meu Deus, a pessoa ficou traumatizada, é trabalhado através das ferramentas do coaching integral sistêmico. Então, o senhor vai me desculpar, mas não precisa de uma vida. Por que tem que levar uma vida? O que te impede de fazer isso antes? E qual que é o medo? Qual que é o medo de uma transformação mais rápida? Olha que beleza! Aí tu pode usufruir dessa tua vida de uma maneira muito mais tranquila. Tu não tem que ficar 20 anos fazendo isso. Discordo totalmente do que ele falou. Há muitos relatos de quem ama e também de quem não ama. O Júlio adora falar mal. Inspirado na busca pelo sucesso, ele criou uma página desmotivacional na internet. A página, ela tenta passar a ideia de que fracassar é normal, que a gente tem que entender que o fracasso é algo comum. Ele começou com o coach dos fracassos depois de uma experiência própria. Perdeu 40 quilos com médico, psicóloga, muito exercício e foi criticado por uma coach de emagrecimento. Disse que eu emagreci errado. Ela olhou assim pra mim, você emagreceu errado. Perguntei pra ela, como assim? Ela, não, você emagreceu errado porque você passou por isso, sofreu, você fez fazer exercício. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar no Instagram, no Facebook, nessas redes sociais, e aí comecei a perceber que a gente estava passando por um apocalipse coach, né? A resposta dele foi o humor. Acorde cedo para se atrasar com calma. Aí surgiu a frase, né? Acorde cedo para se atrasar com calma. Aí pronto. Aí tem dias que eu tô assim do nada e vem aquela frase, algumas frases já conhecidas, né? Eu pego a frase que é motivacional mesmo e inverto o sentido dela, né? Gente, o que esse rapaz ganha fazendo isso? Se tu tá me vendo, o que tu ganha fazendo isso? Acho que tu precisa de um coach.
Vai pro psicólogo de novo, porque não deu certo. Desculpa, tu tá precisando fazer um tratamento na tua cabeça. A tua cabeça tá meio fora da casinha. O que tu ganha fazendo isso? Falando esse tipo de frase? Vocês perceberam que o tempo que essas pessoas que não estão trazendo nada de benefício para a vida do outro, olha o tempo que elas tiveram, olha o tempo que esse menino ficou falando esse monte de baboseira. O que as pessoas vão assistir e vão dizer, e a menina rindo ainda. Aí eu tenho uma pessoa desavisada assistindo esse programa, o que ela vai ganhar? Ela vai dizer, nossa, eu vou seguir um menino para ele me falar palavras que não são de motivação. Tu quer isso pra tua vida? O que tu tá ganhando com isso, rapaz, fazendo isso? Guri, né, que eu sou gaúcha. Ô, guri, o que tu tá ganhando fazendo isso? Pelo amor de Deus. Tu tá precisando de um coach. Vamos lá, o que a moça vai falar? Piadas foram o principal motivo que levaram a Ana Carolina a demorar tanto para admitir que sim, era coach. Demorei muito para falar, olha, eu faço isso, né? Comecei a dar outros nomes para esse processo, inclusive para não ser confundida com esses coaches. Sim, eu já vi bastante isso, inclusive colegas minhas de formação se intitulam de outras profissões e não o coaching, né? Não falam do coaching, falam de outras profissões e não se intitulam coaches. Ela disse que era mais por isso, porque para não ficar misturando, né? Juro. Às vezes as pessoas chegam, mas eu quero coaching, né? Aí eu vou falar, não. Porque de alguma maneira o que eles estão pedindo, eu consigo atender. Nivelando por baixo, né? Como que as pessoas vão descobrir se tu realmente é uma péssima profissional ou se tu é uma excelente profissional? Se eles não fizerem esse processo contigo. Então acalma o coraçãozinho. Tu sabe quem tu é. Tu sabe o quão maravilhosa tu é. Eu acredito que tu seja uma ótima coach, até porque tu tá no programa aqui, né? Mas qual que é o medo? Qual que é o teu medo de te assumir coach? Ela é psicóloga e faz doutorado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Tem longa experiência na área de recursos humanos de grandes empresas. Um dos clientes dela é o Cláudio, que tem uma pizzaria em São Paulo e gostaria de expandir o seu negócio. Eu gostaria de chegar um dia e falar, eu tenho 100 funcionários. Mas que quanto mais você cresce, talvez mais a questão do controle ficaria mais sensível, né? Eu tenho uma certa dificuldade em delegar atribuições. O controle talvez seja um ponto fundamental, porque ele pode atrapalhar outros planos que você tem, né? Seja de aumentar, né, a visibilidade do seu negócio, ou impactar mais pessoas, ou abrir novas filiais. O que ela está fazendo aqui não tem nada a ver com o coaching, só para vocês saberem. Porque ela está direcionando as respostas e as conclusões mentais do cliente. Provavelmente ela está usando a psicologia, eu não sei. Mas isso que ela fez agora não é coaching. O coach nunca vai te dizer, então é isso que tu quer dizer? Então... Ele não vai dar resposta para a pessoa, ele vai dar sempre uma pergunta e a própria pessoa que vai trazer a resposta. Isso que ela fez não é coaching, só para ficar bem claro. Mudar de vida envolve cuidados, dedicação, mas tem um primeiro passo até simples. Que é a experiência de ser escutado, que é a experiência de pensar sobre a sua situação profissional, de dividi-la com outra pessoa. Isso tem efeito, isso te transforma. Ou seja, você ganha um acréscimo de confiança, você se empodera, isso tudo é positivo. Vale para o trabalho, vale para a vida, vale para 2021. Mas aí isso também talvez tenha sido colocado numa situação ali, devem ter feito corte. O que ele falou, a pessoa dividir a informação com a outra, bacana, tu pode fazer isso com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com teus filhos, com os teus amigos. Mas isso não é coaching, porque o coach não vai te aconselhar, ele vai te fazer perguntas. Não é coaching. Então, o que ele falou agora não tem nada a ver com coaching também. Legal. Bom, primeiramente eu adorei ter visto o Paulo Vieira, porque ele foi o cara que realmente, ele foi um canal de transformação na minha vida, assim como a minha coach, né? Mas nós duas fizemos a formação com o Paulo
Então foi o método dele, o coaching integral sistêmico, que sim, transformou a minha vida. Eu fui a transformadora da minha vida, mas ele que foi o coach, ou seja, ele que me levou, me direcionou, fez as perguntas certas e eu tive essas respostas. E a partir das minhas respostas, eu criei as metas e o meu plano de ação e eu tive os meus resultados. O ano de 2019 foi o melhor ano da minha vida até então. Que ele diz, né? O melhor ano da nossa vida até então. 2019 foi. Porque eu realizei vários dos meus sonhos que estavam no meu mural da vida extraordinária. Através das minhas comunicações, através dos pensamentos, através dos meus sentimentos, sim, eu transformei crenças. Eu sou muito grata ao Paulo, muito obrigada ao Paulo e à Febracis. Adorei ter visto o Paulo aqui. Infelizmente, cortaram muito as falas dele. Ele teve menos fala, não sei se vocês perceberam, mas as pessoas que estavam falando positivamente, independente se era sobre o coach ou sobre a nutrição, tiveram muito menos fala do que as pessoas que estavam ali trazendo algo que não é legal para a sociedade. O que tu vai ganhar falando para a pessoa de se desmotivar? Quem precisa disso? De desmotivação? Então, a emissora, lamentável, na realidade eu não esperava nada além disso, tanto que eu falei pro meu cliente, eu disse assim, eu já sei até como é que vai ser. A profissão tal vai falar mal do coaching, eu já sei o final da história. Porque ele falou, teu professor vai aparecer, eu falei, eu já sei o que vai acontecer. Tanto que ele assistiu e falou, realmente, aconteceu exatamente o que tu disse que ia acontecer. É lamentável. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque pessoas que só viram este vídeo lá da emissora, talvez elas nunca procurem um profissional, um coach. E elas deixem de ter um resultado extraordinário da vida delas. Então, para ti, está entrando agora, viu esse vídeo, presta atenção, não te deixe levar por uma simples reportagem. Pesquisa, procura um profissional que tenha a ver contigo, que tu tenha afinidade, tu olha para essa pessoa e fala, nossa, eu vou confiar a minha vida nas mãos dessa pessoa, eu quero dividir com ela as minhas dores, eu quero dividir com ela as minhas vitórias, as minhas fraquezas e as minhas forças. E cada pessoa vai ter afinidade com um profissional. E aí eu te pergunto, daqui um ano, como que vai estar a tua vida se tu continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados? Daqui 2 anos, como que vai ficar a tua vida? E daqui 5 anos, como que vai estar a tua vida fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados? Esses resultados negativos que não estão te ajudando em nada, só estão te trazendo frustração, tristeza, talvez algum sintoma de depressão. Procure ajuda, seja de um amigo, de um familiar, depois procure um profissional. E se esse profissional não estiver te ajudando, se tu perceber de alguma maneira que ele não está te ajudando, procura outro, assim como um médico. Várias consultas médicas, não vai num médico só, vai em vários. O ser humano, ele erra, ele é passível de erro. E vocês precisam ficar atentos. Então, presta atenção. Como dizia Jesus Cristo, orai e vigiai. A vida é tua. Quem que está levando essa tua vida? Nas mãos de quem que tu está deixando a tua vida? Espero que tenham gostado. Não entendi muito bem a moral da história do programa, mas psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, nós trabalhamos com vocês e não contra vocês. Nós trabalhamos em equipe com vocês. E contem comigo para um trabalho em conjunto com vocês, vai ser um prazer. Ajudar a transformar a vida dessa pessoa, ser um agente, ser uma pessoa que conduz este cliente a uma vida extraordinária, sim, a uma vida de alta performance, sim, eliminando crenças limitantes, sim, e trazendo crenças fortalecedoras para essa pessoa. Todos merecemos essa vida abundante. Fiquem todos com Deus. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Estamos agora numa meta de 1000 inscritos para o canal. Eu conto com vocês. Convido todos a vocês a assistirem os vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada!